capítulo 1. Todo mundo achou? Amém? A gente vai ler hoje a partir do verso 11, tá bom? Vamos ler. Diz assim: nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para louvor da sua glória. Tá? A gente vai analisar hoje esses versículos, do versículo 11 ao verso 14. Amém? Deixa a sua Bíblia aberta, seja no aplicativo ou a sua Bíblia física, por favor. Como vocês têm acompanhado, a gente tem falado sobre um trecho bíblico que Paulo faz questão de começar suas cartas, que ao invés dele falar o que a gente tem que fazer, ele primeiro fala o que Deus fez. O objetivo de Paulo ao fazer isso é porque ele acredita que antes da gente fazer alguma coisa, a gente precisa saber primeiro o que Deus fez, tá? Isso aqui é algo muito importante agora, porque a maioria das vezes a nossa fé ou a nossa prática, ela tem muito a ver com o querer fazer, né? A gente quer fazer logo, a gente quer ser logo alguma coisa. Então a gente tem dentro da gente uma sensação e uma vontade de pertencer a algum lugar, de querer ser útil. Automaticamente, quando a gente não consegue fazer, ser, pertencer, aparecer, a gente tem a tendência de desanimar. Só que na carta, na epístola de Paulo, a primeira coisa que ele vai trazer para a gente, ele vai louvar ao Senhor por tudo que Deus fez. E essa vai ser a maior insegurança que a gente vai ter como cristão. O cristão, ele tem muita dificuldade de saber o que Deus fez. É uma dificuldade que a gente vai ter. Lembrar o que Deus fez, saber o que Deus fez, entender o que Deus fez, explicar o que Deus fez. Essa vai ser a maior dificuldade que nós temos. Tanto é que os maiores debates estão em volta disso. Será que a gente sabe o que Deus fez? Será que a gente sabe explicar? Será que a gente entendeu? E a gente se vê, na maioria das vezes, com dificuldade. Por quê? Porque às vezes a gente não consegue ser motivado por tudo aquilo que a gente sabe. A gente não consegue mudar alguma coisa baseada em tudo aquilo que a gente sabe. Então é um grande dilema que a gente tem. A preocupação de Paulo é: vocês, nós somos uma nova humanidade. A gente vai ter que ter um comportamento diferente, um pensamento diferente, uma reação diferente. Para que a gente tenha esse comportamento, essa reação, essa vida diferente, para Paulo, a gente precisa saber quem Deus é, o que Deus fez, o que Cristo fez, o que o Espírito Santo fez, o que Ele faz. A gente precisa saber isso. E aqui vai surgir uma grande dificuldade. Porque na hora que a gente estiver passando por uma luta, em casa, no trabalho, na saúde, parece que não importa o que a gente sabe. A gente quer ver aquele problema ser resolvido, não é assim? Por isso que a gente tem uma lacuna que a maioria das religiões, que são evangélicas também, elas conseguem encontrar, por exemplo, alguém pode perguntar assim: poxa, por que a igreja que prega a teologia da prosperidade, ela está lotada? Mesmo pegando o dinheiro das pessoas, porque eles estão preenchendo uma lacuna. Na hora do desespero, na hora da dor, na hora da dívida, ninguém quer saber de teologia. As pessoas querem resolver seus problemas. Essa é a nossa realidade. Quando a gente passa por um problema, dane-se a teologia, dane-se o que eu sei de Deus. Eu quero saber de ganhar aquele momento, de resolver aquele momento, mesmo eu não sabendo que é o próprio Deus que está gerando aquele momento. Olha que coisa interessante.
Muitas das vezes é o próprio Deus que gera aquele momento e eu acho que, dane-se a teologia, eu quero resolver meu problema. Nesse momento, a gente começa a perceber que não faz muito sentido a Bíblia, não faz muito sentido o que eu sei. Por que eu estou deixando claro isso para vocês? Porque em Efésios, aqui na carta aos Efésios, é a primeira epístola que Paulo não vai falar sobre um problema específico. Não é um problema que ele quer resolver de uma igreja específica. A maioria dos comentaristas dizem que ele escreveu essa epístola aos Efésios para que fosse lida aos Efésios e qualquer igreja da época. Ele queria falar de forma geral como é que um cristão, uma igreja, deve entender e, a partir do que entende, fazer. E aqui, quando você olha esse louvor, lembra que eu falei para vocês que eu estou diante de um louvor? Alguns dizem que pode ser um cântico primitivo, da época da igreja primitiva. Outros dizem que pode ser um poema. O que a gente sabe aqui é que as palavras que Paulo usa é a palavra de alguém que está louvando. Agora, a gente não sabe dizer se era melodicamente, se tinha um ritmo, ou se era um poema. Mas ele juntou a principal compreensão sobre o Evangelho e ele começou a carta exaltando o Senhor por tudo que o Senhor tinha feito, por tudo que ele sabia sobre Deus, por tudo que ele entendia sobre Deus. Alguns comentaristas chamam isso aqui de cordão de ouro. Sabe o cordão de ouro? Cada versículo é uma partezinha do cordão que é entrelaçada a outra parte até formar uma joia. E aqui a gente vai ver que isso que eu estou ensinando para vocês é o que mais alegrava o coração de Paulo. É o que mais deixava ele feliz. Para Paulo, isso aqui é o que tem de mais importante. Quando a gente olha para isso, a gente percebe o quanto a gente vai ter dificuldade. Porque a maior surpresa que eu tive com esse texto foi que, enquanto para a gente os assuntos que são abordados aqui, ou eles são enjoados, ou eles servem só para teólogo, ou eles são para debate. Só que para Paulo não serve para isso. Para Paulo serve para ficar alegre, para louvar. Então, ao analisar esses versículos, eu tenho tentado ao máximo sair de um teor mais de debate e trazer a essência que Paulo está trazendo. Isso fazia Paulo ficar animado. Por exemplo, eu citei uma palavrinha aqui, predestinação. Enquanto para alguns é um absurdo e é motivo de debate, dane-se para Paulo. Ele não está nem aí. Para Paulo, a predestinação é uma alegria, uma segurança e é motivação. Paulo não está usando uma tese para defender alguma coisa. Nessa epístola, Paulo está apenas afirmando em forma de louvor. Paulo está louvando. Paulo não está deixando uma brecha aqui para um debate, apesar da gente levar para esse lado. Então eu quero muito ir para esse lado. Eu quero mostrar para vocês, alguns autores dizem que Paulo dividiu em 3 sessões. Primeiro ele fala sobre Deus, o que Deus fez. A gente lembra que a gente falou? Deus escolheu a gente antes da fundação do mundo, a eleição incondicional, para que a gente fosse santo. Então não adianta dizer que é escolhido e não viver em santidade, né? Já tem uma condição ali para evidência, nós falamos sobre isso. Aí ele vai falar, nós fomos predestinados, ele deu um destino para a gente, para sermos filhos, esse é o nosso destino. Se alguém perguntar qual é o meu propósito, qual é o meu destino, é ser filho. Então ser filho tem a ver com ter relacionamento com o pai, relacionamento com a igreja, com o próximo. Mais adiante a gente ficou sabendo que Paulo diz que tudo isso serve para louvar ao Senhor. E eu falei para vocês que louvar não tem a ver com cantar apenas, mas tem a ver com reconhecimento público. Se eu entendo o que é ser um eleito, o que é ser um predestinado para adoção, se eu entendo a grandiosidade disso, em público, eu vou tornar público tudo isso que eu sinto por Deus, através da minha postura, da minha conduta, né? Essa é a nossa grande luta. Mais adiante, Paulo começa a falar sobre tudo aquilo que nós conquistamos em Cristo. Ele fala, nele nós temos redenção, nós temos perdão de pecados, tudo em Jesus Cristo. Então ele começa a citar o que para Paulo são essas bênçãos, né? Porque Paulo começa dizendo assim, olha, nós temos todas as bênçãos espirituais. Eu sei que no nosso coração às vezes fica um vazio, né? A gente fica achando que falta alguma coisa. A gente olha para a nossa casa, a gente acha que falta alguma coisa, aí olha para o trabalho, acha que falta alguma coisa.
olha para a nossa vida espiritual, a gente acha que falta alguma coisa. Paulo vai contrário a isso. Na cabeça de Paulo, você só sente falta de algo porque você não entendeu e não percebeu que você já tem, né? Então eu citei essas bênçãos. A primeira bênção é eleição, nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo para a santificação. Predestinação, ele deu um destino para a gente para sermos filhos. Nós somos redimidos, nós tivemos os pecados perdoados, nós temos 4 bênçãos. Essas bênçãos aqui todas, elas devem ter um efeito na gente. E esse efeito é louvar ao Senhor. Aí qual vai ser a tua grande luta e a minha? Eu sei que a gente precisa de várias coisinhas para estar alegre, para estar motivado. Na cabeça de Paulo, você não precisa de nada além do que ele citou aqui. Então, quando você olha para o texto, você percebe que você não sente tanta alegria com essas coisas no momento da dificuldade. Então, qual vai ser o confronto aqui? O confronto vai ser, no momento da dificuldade, no momento da crise espiritual, toda a preciosidade que Deus ele nos presenteou não faz sentido. É aí que você vai ter que estar esperto. É por isso que Tiago vai falar, no dia da dificuldade, da provação, o que a gente tem que fazer? Se alegrar. Por que a gente tem que se alegrar? Porque olha tudo que Deus já fez pela gente. Aqui agora eu vou entrar numa sessão onde Paulo vai reafirmar em Jesus Cristo toda a importância, porque no último culto, lembra que eu ensinei para vocês no último culto? Que tudo isso foi feito para que tudo estivesse convergindo em Jesus. Tudo que a gente faz na igreja, na nossa vida, tem que mostrar Jesus, tem que glorificar Jesus, tem que falar sobre Jesus. Então Paulo vai dizer que todo esse plano, desde antes do mundo existir, foi feito para que tudo estivesse debaixo de Cristo. Aí eu disse no culto passado que o que significa esse convergir ou estar debaixo de Cristo? Significa que você que está aqui agora me vendo, o que deve manter você avivado? O que te mantém avivado? O que te mantém alegre? É quando você olha e tudo que você está vivendo, tudo que você está escutando, tudo que você está cantando, tudo que você está conversando, tudo que você está sentindo, tudo que você está pensando, tem a ver com Jesus. Então, por exemplo, eu cheguei aqui agora, eu cantei sobre Jesus. O que significa isso? Algo está convergindo em Jesus. Eu orei crendo que é Cristo que me leva à presença de Deus. Tudo está convergindo em Jesus. Se no meu trabalho eu me preocupo em agradar a Deus, porque Cristo morreu na cruz por mim, tudo está convergindo em Jesus. Então, para Paulo, a igreja precisava se satisfazer e se alegrar quando tudo estava indo para Cristo. Tudo estava em torno de Cristo. Tudo estava debaixo de Cristo. Vocês estão me entendendo? Por isso que é aquele lema da Reforma, Solos Cristo, que é somente Cristo. A ideia vem daqui. Somente Cristo. E aí, onde é que vai estar a nossa guerra carnal? A nossa guerra carnal vai estar que a nossa carne não vai encontrar essa satisfação. A gente vai viver uma guerra. A nossa carne, ela quer ser satisfeita. A nossa carne, ela não é satisfeita por Cristo. Ponto final. Tá, gente? Nunca vai ser satisfeita. Então, quando você sente dentro de você uma insatisfação, quando você sente que falta algo, a tua carne, ela quer pecado. E ela é insaciável, porque ela peca uma vez, ela quer pecar de novo. Ela é viciada, né? Então ela peca, e ela não quer parar. Aonde é que você vai sentir satisfação em Jesus Cristo? Na tua alma, no teu espírito. Por isso que a nossa mente ela é muito importante nisso. Porque é através do entendimento que eu vou conseguir sentir satisfação em Jesus. E aí, no culto como esse, olha bem para mim aqui, por favor. A tua atenção ela vai ser muito importante, porque o que a tua carne quer? A tua carne está agora diante de uma situação que ela não satisfaz ela. Olha esse exemplo. Imagina que você está mastigando alguma coisa muito ruim, que você não gosta. Pense em uma comida que você não gosta de jeito nenhum. Vocês estão pensando aí? Pense numa comida que você achou horrível.
Você pensa assim, eu não gosto dessa comida de jeito nenhum. Pensa aí. Vocês estão pensando? Imagina que nesse exato momento é como se a tua carne estivesse se alimentando de algo que ela odeia. Vou dar um outro exemplo para você entender. Sabe quando você fica com fome e que você sente irritabilidade? Quem fica irritado quando está com fome, levanta a mão. Sabe que você fica irritado? É o que vai acontecer com a nossa carne. No momento que a palavra está sendo ministrada, você está lendo, você está orando, você está falando com Cristo, você não está alimentando a tua carne. Ela está sentindo dor e fome, enquanto o teu espírito está sendo alimentado. Qual é a sensação que você vai ter? Vai ter uma guerra entre um certo estresse e raiva e entre uma satisfação. Quanto mais você dá ouvido para a tua carne, mais ela vai ficar reativa. Vocês estão me entendendo? Então, para Paulo, ele está falando cada palavrinha dessa diante de uma cultura que entende que a melhor satisfação tem a ver com os prazeres da vida. O grego, ele sabe o que é aproveitar a vida. O grego, ele encontra satisfação na comida, ele encontra satisfação na riqueza, na roupa, na casa. Ele encontra satisfação na sabedoria deles, que é na forma que eles se comunicavam. Eles encontram na arquitetura. Então o grego, ele é rodeado de experiências sensoriais. Ele é rodeado de alimento para a carne. O grego está acostumado com isso. Então a mesma dificuldade que a gente tem, era a mesma dificuldade que Paulo enfrentava com qualquer cristão da época. Vocês estão entendendo? Por isso, quando vocês estão aqui, pode dar um sono, pode dar uma agonia, vocês podem ficar desatentos, como se tudo fosse mais interessante. Isso são guerras que vão acontecendo na nossa carne. Amém? Então, o primeiro pensamento é, nós somos uma nova humanidade, a gente não está de férias, né? A gente está em uma luta. Nesse exato momento, nós estamos em uma luta. Vocês estão me compreendendo? Todo mundo está compreendendo? Nós estamos numa luta nesse exato momento. Um exemplo muito simples é que quantas vezes a gente está cantando, ou aqui eu estou pregando, tu pensou em outra coisa rapidinho. Quando tu voltar, já passou 3 minutos. Não é isso? Quantas vezes a gente vai ler a Bíblia em casa, quando vê a gente foi olhar alguma coisa, já perdeu. Quantas vezes a gente está orando e a gente pensou em outra coisa, quando a gente vê, a gente parou de orar. Não aconteceu isso várias vezes com vocês? É uma guerra. Tem hora que a tua carne te atinge. Tem hora que no momento que tu é atingido, tu cede. Então é muito importante o que a gente vai estudar aqui agora, porque Paulo quer deixar claro para todos nós que estamos aqui. A gente tem todas as bênçãos espirituais. Não nos falta nada. Para Paulo, ser escolhido antes da fundação do mundo mostra que Deus não foi pego de surpresa, Deus não faz nada em cima da hora, mostra que Deus, antes do mundo existir, antes da gente nascer, pela sua vontade, pelo seu amor, Ele já tinha um plano para cada pessoa. A Bíblia mostra que outra bênção que nós temos é que Ele deu um direcionamento para que a gente pudesse existir. Nós somos filhos. Por que Ele fala isso? Para dar mais segurança para você no dia mau. A gente é tão pecador e tão falho que no dia mau, a gente pensa logo que a gente não é convertido. Não é isso? A primeira coisa que a gente pensa. E Paulo, ele quer deixar bem claro, não foi pela tua decisão que você é convertido. Isso aconteceu antes da fundação do mundo. Isso mostra a segurança, a paz que a gente precisa ter ao servir ao Senhor. Só que ele deixa essas condições. Lute pela santidade. Essa é a evidência de um santo. A santidade não vai ser perfeita, mas lute pela santidade. Lute para que você viva como um filho. Nós temos perdão dos pecados. Lembra que eu falei para vocês no culto passado? Existia só uma desculpa, poderia existir só uma desculpa para você não continuar servindo a Deus. Era você chegar com Deus e falar assim: Deus, não dá para eu te servir, que eu sou muito pecador. Essa era a única desculpa, porque Deus odeia o pecado.
Então a gente é tão pecador que a gente teria essa desculpa. Deus, olha, muito obrigado, né, pela chance, mas eu não posso te servir mais porque eu sou muito pecador. Para o maior problema da humanidade, ele resolveu, tá bom, te perdoo. Sabe como alguém vai dar uma desculpa e vai alguém lá com a bondade e desarma? Tá, eu te perdoo. E agora? Não tem mais nada. Vocês estão entendendo? Não tem mais nada o que dizer, porque ele perdoou a gente. Agora, ele vai afirmar algo importante. Se vocês observarem, a gente vai lendo desde o versículo 9. Olha o que ele quer deixar claro para a gente nesse cântico, nesse poema. Ele fala assim, ó. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Eu disse no culto passado que é da vontade de Deus que a gente entenda o que Deus planejou, o que Cristo fez, o que o Espírito Santo faz, quem é Deus, quem é Jesus e quem é o Espírito Santo. É da vontade de Deus. Então, naquelas perguntas que a gente faz para a nossa humanidade, né? Qual é a vontade de Deus? Alguém já perguntou isso? Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Quando a gente pergunta isso, muitas das vezes é genuíno. Mas é um genuíno meio condicionado, assim. É porque tu quer que ele te responda alguma coisa muito fora do comum que te dê satisfação. Mas a Bíblia vai deixar, por exemplo, uma pista para você aqui. Uma das vontades de Deus é que você conheça, que você entenda. Vocês estão acompanhando, no cenário evangélico está tendo bastante polêmica, né? Teve o Descende, que teve lá no Mangueirão, aí fica a gente brigando. É de Deus, não é de Deus? Era para fazer, não era para fazer? A grande questão ali, ou aqui, ou seja onde for, no final das contas não é se teve show, se não teve, quem foi, quem não foi. A grande questão nós estamos de acordo com essa vontade de Deus? Nós estamos querendo conhecê-lo? Essa é a grande questão. A vontade de Deus é que a gente conheça o que Ele fez, quem Ele é, o que Jesus fez, quem Ele é, o que o Espírito Santo faz, quem Ele é. E é justamente isso que as pessoas não estão interessadas. Aonde? Seja aqui na nossa igreja, acontece, seja lá no estádio, seja em qualquer igreja. Por quê? Porque a gente que é reformado, às vezes a gente gosta de estar no local de criticar, né? Quem está lá gosta de estar no lugar da experiência. E no final das contas, a pergunta que fica para todo mundo você sabe o que Cristo fez? Isso te afeta o quanto? O que Cristo fez e tudo que você entende ou sabe está afetando como a tua vida? E não é no momento legal que a gente vê isso. Vocês já perceberam? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Nós estamos aqui agora e aqui talvez seja interessante você perceber porque eu estou te falando. Na hora que a gente estiver fora que a gente vai perceber. É igual, por exemplo, está todo mundo no estádio cantando. Vamos supor que falasse assim, olha, não vai ter cantor famoso. Vamos nos reunir no estádio sem cantor famoso, de graça. Não iria. Sem música, por exemplo. Não iriam. Mas a mesma coisa assim, no nosso dia a dia, quando de fato nós não somos satisfeitos na carne, naquilo que a gente sonha, a gente vai perceber se realmente tudo isso que Paulo está dizendo nos alegra. Primeira coisa que ele diz para a gente Deus quis revelar toda a sua sabedoria e entendimento. E aí você vê Jesus Cristo falando, Pai, obrigado por revelar isso aos pequeninos. Você vê Paulo falando, Deus quis revelar aos pequenos para confundir os grandes e os sábios. Paulo vai falar, a sabedoria de Deus é Jesus Cristo. Então a primeira vontade de Deus aqui Deus quer que você entenda Ele. Tudo, pastor? Não é tudo. Mas Ele quer que você entenda. O que Deus quer que eu entenda? O que Ele permite você entender. Quando nós falamos sobre eleição, Ele quer que você entenda que Ele tinha o controle de tudo antes do mundo existir.
E ele quer que você entenda que ele escolheu alguém para ser santo. A evidência é que você esteja lutando para que você fuja do pecado. O que ele quer que você entenda? Que você tem um destino. Que destino é esse? Ser filho. Quais são minhas preocupações agora? A minha preocupação, a Bíblia deixa muito clara: santidade. Qual é a minha preocupação agora? Como eu estou sendo como filho? Qual é a minha preocupação agora? Será que eu estou entendendo o que Deus fez? Olha 3 preocupações que nós devemos ter. Nesse exato momento, quais são as preocupações que você tem? Já parou para se perguntar isso? O que nesse exato momento está te preocupando? Quando você vai olhar para as tuas prioridades, não tem nada a ver com as preocupações que a gente deve ter. A minha preocupação é agora, na minha santificação, eu tenho sido responsável para fazer aquilo que eu tenho que fazer? Como filho, como é que está a minha comunhão com o próximo? Como é que está a minha comunhão com o Pai? O perdão de pecados, a redenção. Como é que isso tem afetado o meu viver? Aí ele fala no 9: e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Todos os versículos terminam em Cristo. Vocês já perceberam isso? Vamos dar uma olhadinha aqui, só para vocês verem o quanto é importante tudo estar em Cristo. Eu vou voltar aqui para vocês desde o versículo 3. Dá uma olhadinha aí, se você quiser até marcar. Olha o que Paulo faz. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Temos Cristo aqui. Que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, hein? Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus, conforme o bom propósito da sua vontade, para louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no... Quem é o amado? Cristo. Nele, que é em Cristo, temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que estabeleceu em... Isto é, o de fazer convergir em todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Vocês estão percebendo o quanto Paulo fala de Deus em Cristo? Deus em Cristo. Deus em Cristo. Por quê? Paulo está deixando claro que o centro do nosso viver, o centro da nossa existência é quem? Cristo. A grande pergunta que a gente faz hoje é o quanto nós entendemos de Cristo. O quanto afeta saber de Cristo a nossa vida. Qual é a hora que a gente vai perceber isso? Quando não existe nada para satisfazer a nossa carne. Por isso que essas brigas assim, né, entre reformado e quem é mais carismático fica muito ali. Mas a grande questão, tirando essa briga de lado, é o quanto Cristo está ficando no centro e o quanto Cristo afeta nosso viver e o quanto a gente aponta para Cristo quando nada satisfaz nossa carne. Vou dar um exemplo básico sobre isso. Quando a gente não gosta da música, a gente não gosta de quem prega, a gente não gosta do trabalho, a gente não gosta da situação do casamento, quando a gente não gosta da situação de saúde, quando nada satisfaz, humanamente falando. Essa é a grande questão de Paulo. Vocês estão entendendo? Por que Paulo está falando isso? Porque nesse exato momento, a igreja de Éfeso está saindo, presta bem atenção, de uma igreja, entre aspas, um templo e uma religião extremamente estética. A religião grega é uma coisa lindíssima.
Não é? Vocês que já viram? A arquitetura grega é também ligada à sua religião, os seus rituais são lindos. São festas lindas, maravilhosas, muita comida, coisa estética, bela roupa, cânticos, tudo de mais bonito que existe na época, a religião grega oferecia. E aí Paulo começa a pregar, pessoas começam a pregar, maravilhoso aos olhos humanos, e coloca eles numa religião simples, aonde a alegria não está naquilo que a gente vê, não está naquilo que a gente satisfaz o nosso corpo, mas está naquilo que a gente entende, sente e por isso a gente pratica. Lembra que ele fala que Deus revelou com toda a sabedoria e entendimento, que é a palavra frônesis que eu falei no último culto? Para Paulo, a religião ela é muito mais simples. Ela é entender, desejar e fazer. Então, olha que coisa interessante. A gente vai entrar num versículo agora que, para Paulo, o que faz gerar a fé na gente, o avivamento na gente, a alegria na gente, não é o que nossos olhos estão vendo. É o que a gente está escutando, que é a palavra de Deus. Por isso que surge muita briga lá entre os carismáticos e reformados. Era para estar lá, não era para estar lá, é legal, não é legal. Eu acho legal quanto música. Tem uma galera lá que canta bonito. Eu acho legal quanto a música. Quanto palavra, eu não sei o que foi pregado lá. Mas a grande pergunta é, só vai fazer sentido na hora que nada satisfazer a tua carne. Então, tudo que vocês vão perceber aqui agora vai vir no meio da semana, quando vir aquele desânimo básico, aquela irritabilidade, quando vir aquela frustração. Nessa hora, eu fico imaginando, né? Vamos imaginar, fiquei desempregado, mas eu sou predestinado. Quem é que faz isso? Ninguém faz isso. Não faz. Perdi o emprego, não, mas ainda bem que eu sou escolhido. Não faz. A gente não faz isso. Não é verdade? Mas para Paulo era para te fazer isso. Olha que coisa difícil. Eu estava analisando. Rapaz, isso é difícil. Tô doente, não importa. O importante é que eu fui predestinado para ser filho. Na hora da dor, é difícil. Vocês estão entendendo? Mas na hora que a gente está, sei lá, num culto, para dizer que você gosta desse culto, você está lá no Descende, lá, aquele som de R$1 milhão, né? É maravilhoso. Né? O pessoal lá faz lá é um chamado missionário, né? O pessoal levanta o sapato para quem quer ir para missões. Na hora de ir para missão, tu levanta o teu sapato com aquela guitarra solando no teu ouvido sentimental, tu levanta o sapato e tu quer ir para missão. Tu for comer um olho de macaco, tu vai sentir uma dificuldade. Primeira vez que tu chegar para comer um olhinho de macaco, né? Tá feito que tu chegar num sertão da vida, tu vê gente doente, viciada, aí, meu irmão, tu sente saudade do conforto da tua casa, né? Por que isso acontece? É que é nessas realidades da nossa vida que a gente vai ver que realmente a gente crê ou não crê. Nessa hora, nas tentações, nas provações. Então eu fiquei me perguntando isso. Tu imagina, alguém te ofendeu, alguém traiu tua confiança e tu fala assim, não importa, eu tive meus pecados perdoados. Quem faz isso? Ninguém faz isso, gente. Aí vocês estão entendendo o quanto Paulo, mas só que para Paulo, se Paulo estivesse aqui agora, é isso que ele quer trazer de mensagem. Vocês têm todas as bênçãos espirituais e essas bênçãos espirituais afetam vocês mentalmente, internamente, para que vocês possam ter uma prática diferente. Sabe o que Paulo está querendo dizer para a gente? Nada de fora pode te afetar. Isso é difícil, gente. Nada de fora pode tirar a tua confiança. Nada que vem de fora pode tirar a tua certeza. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês já perderam a certeza alguma vez de serem salvos? Achando que não tem jeito para vocês?
Só que é totalmente ao contrário que Paulo quer que a gente entenda. Vocês podem desconfiar de vocês. Presta atenção, presta atenção. Pastor, eu posso desconfiar de mim? É óbvio, você não pode confiar em você. Correto? Nós somos pecadores. Na primeira oportunidade de agarrar o pecado, o que a gente vai fazer? A gente vai agarrar o pecado. Você não pode confiar em você. Agora, não desconfie da salvação que não foi você que conquistou. Aqui que está o problema. Paulo quer deixar claro, antes da fundação do mundo, tu tinha feito algum bem, algum mal? Não, porque eu não era nem nascido. Pois é, ele te chamou ali. Do que será do meu destino? Filho de Deus. Não, mas eu peco muito. Redenção e perdão de pecados. Mas como? Ele vai te revelar quem ele é, o que ele faz e quem você é. Por que eu estou contando isso para vocês? Presta bem atenção. Porque de tudo que vocês devem ter segurança é que Cristo salvou vocês. Não importa o pecado, não importa a crise que vocês estejam. Se você está sentindo dor, se você consegue perceber que está errado, se você consegue ser pobre de espírito para perceber a miséria e o errado que você está fazendo, não desconfie da salvação em Cristo Jesus. Desconfie de você como ser humano pecador, mas não da salvação em Cristo Jesus. Paulo está usando tudo isso daqui para falar para a igreja: ei, eu sei que vocês estão vindo de um ambiente glamuroso, belíssimos rituais, uma rica arquitetura, uma comida farta, belíssimas roupas. A religião de vocês é filosófica, ela é linda na forma de falar. Eu sei que vocês vieram de tudo isso, mas agora eu estou trazendo vocês para um lugar onde vocês não merecem glória nenhuma, satisfação nenhuma, vocês não fizeram nada. Tudo foi Cristo que fez através do plano de Deus. Lembra que nós lemos aqui agora, eu pedi para vocês verem Cristo, não é? Agora eu vou ler o texto de novo com vocês, para vocês perceberem que em nenhum momento o homem começa fazendo alguma coisa e termina fazendo alguma coisa. Em todo o texto, Deus começa e o final é Deus. Repete comigo: o início é Deus, o meio é Cristo e o fim é Deus. No texto inteiro, Deus fez antes de todo mundo existir, por meio de Jesus Cristo na história, para louvar quem? Deus. Não é para louvar a gente, não é para a nossa satisfação, não é para o nosso louvor, não é para a nossa glória. O fim de tudo que nós estamos experimentando e aprendendo é para quê? Para glorificar Deus. Quando a nossa religião, o fim é a gente, o meu olhar vai ser sempre esse: por que eu não sou feliz? Por que o fulano é melhor do que eu? Por que a vida do fulano é melhor do que a minha? Por que ele é mais usado do que eu? Por que ele sabe mais do que eu? Por que ele tem mais facilidade do que eu? A nossa vida geralmente aponta para onde? Para a satisfação pessoal. O que Paulo está deixando claro é: nós somos coadjuvantes. Nós não somos o ator principal. Vocês estão entendendo? Por que eu sofro, pastor? Para glorificar a Deus. Por que algo dá certo na minha vida? Para glorificar a Deus. Por que eu sei alguma coisa? Para glorificar a Deus. Por que eu faço alguma coisa? Para glorificar a Deus. Enquanto você não entender isso, a tua visão vai estar na tua vida. Vocês estão entendendo? O problema vai ser maior do que Deus. No final das contas, eu começo entendendo que partiu de Deus, me afetou por meio de Cristo e Espírito Santo, e acaba onde isso? Em glórias ao Senhor, em louvor ao Senhor. Vocês estão entendendo? Está passando por uma crise agora? Por que você está passando por uma crise? O final dela é glorificar o Senhor. A crise, você percebe o quanto é horrível ficar sem Deus, o quanto é horrível ficar sem vontade por Deus. Está passando por uma dor? A dor ensina a gente a ficar mais humilde para a gente depender de quem? Repete comigo: tudo termina em Deus. Vocês estão entendendo? Enquanto a gente não entender isso, a gente vai estar brigando com a gente mesmo. Você vai brigar com Deus, que a culpa é não sei quem,
a culpa é do fulano, do ciclano, é porque não sei o que, é porque... Você vai ficar questionando a tua vida. Quem está me entendendo? Amém? A conversa de Paulo é, eu não vou questionar a vida de vocês, eu vou mostrar para vocês que a gente é tão amado a ponto de tudo começar em Deus, e ele não fez assim, toma, fiz tudo agora para você, toma, termina aí para mim. Ele te entrega algo que ele define o final. Então vamos entrar aqui no texto. Versículo 11. Nele, continua com Cristo, tá? Fomos também escolhidos. Olha que coisa interessante, olha aqui para mim, presta atenção. Na Almeida não aparece escolhidos. Alguém está com uma tradução diferente? Aí levanta a mão. Está aparecendo herança? Fomos feitos herança, né? É interessante porque não tem nada a ver escolhido com herança. Já pararam para pensar? Herdeiro, né? Então tem gente que tem herdeiro, tem gente que tem herança e tem gente que está escolhido. Olha que coisa interessante aqui, ó. Deixa eu ler algo para vocês. A palavra escolhido, herança, o herdeiro, é uma palavra, parece a palavra frônesis. Ela é uma palavra que tem muitos significados. Então, às vezes, uma palavra em português não consegue definir o que ela é na totalidade. Olha que coisa interessante. Lembra do aoristo que eu falei para vocês, que eu estou falando vários cultos? É um verbozinho grego, que ele tem vários modos. Tem o aoristo definitivo, quando fala assim, ele nos predestinou. A palavra predestinou é um aoristo definitivo, por exemplo. Que significa que ele não vai fazer isso 2 vezes, que ele não vai fazer isso 3 vezes. Se ele fez uma vez, está definido. Por isso que a gente acredita que a gente não perde salvação. Não existe, fui predestinado hoje, amanhã não estou mais. Não existe. Se ele deu destino, não importa a crise que você passar, está seguro. Agora a palavra escolhido, herança, herdeiro, é um aoristo que é chamado de aoristo passivo. Ele não é definitivo. Deixa eu explicar isso para vocês. Paulo, ele não usa o verbo como se fosse em português escolher, mas ele usa uma outra palavrinha chamada kleros, tá? Que ela pode significar 2 coisas. Olha só, a primeira coisa que ela pode significar, que nós recebemos uma herança, ou que nós nos tornamos herança. Preste atenção. A NVI já explica tudo para você mastigado, né? Lembra que quem é do curso de membresia, que é das antigas aí, que é a equivalência dinâmica, né? Ele já te joga o texto na tua cara, assim, fala assim, é isso que ele quer dizer. O que o texto quer dizer aqui? Que a partir do momento que Cristo nos salvou, nós somos totalmente de Deus. A linguagem que é usada é nós somos herança de Deus. Olha que coisa, já pararam para pensar nisso? É basicamente que eu falar assim, eu vou fazer um teatro bem tosco, tá? Vamos supor que eu estou no papel de Cristo, eu falo assim, olha, está aqui meu Pai, está aqui o que é teu, está aqui o que é seu, está aqui a irmã Maria, ela é tua. Se é de Deus, fica a pergunta, alguém toma? Você acha que alguém pode tomar alguma coisa de Deus? Então o texto está dizendo o seguinte, quando a NVI fala escolhidos, as Almeidas falam herança ou herdeiro, elas querem mostrar algo, elas querem dizer, nós somos de Deus e ninguém tira. Aí pode me perguntar assim, mas o que tem a ver herdeiro? Não parece que é a gente que recebeu algo? Não, deixa eu te explicar. Toda vez que a Bíblia em Romanos fala que você é filho escolhido, ela diz o seguinte, por ser também escolhido, em outras palavras, por você ser de Deus, você ganha um bônus com isso, que é uma herança. Então olha só, presta bem atenção. Paulo está dizendo algo muito importante para a gente. Ele está dizendo que quando Cristo morre na cruz, ele devolve a gente para Deus. Toma, é teu. É uma figura de linguagem. Ninguém pode tirar a gente de Deus. A gente é uma herança de Deus. O que é herança se não um prêmio? A herança não é um prêmio?
né? A herança não é algo que eu mereço ter, que é meu, correto? A ideia de ser herança é a gente ser algo que Cristo conquistou na cruz. A ideia é algo de ter arrancado a gente da escravidão, comprado a gente e ter dado para Deus. Por isso é muito importante a gente entender essa noite que nós somos de Deus. Ninguém tira a gente de Deus. Então, cuidado para você na tua mente, na tua crise, no teu dia ruim, você não pensar uma ofensa tamanha contra Deus. De que Deus fez algo que não é perfeito. Mas o que é perfeito? A salvação que nós temos em Cristo Jesus. Vou repetir. A salvação que nós temos em Cristo Jesus, ela é perfeita. Lembra da fé que a gente tem que ter? A fé é para isso. Para confiar no sacrifício de Cristo na cruz e na justificação e não deixar nada arrancar isso da gente. Eu não queria mais escutar da boca de vocês, como eu já escutei de muitos de vocês aqui, eu acho que eu não sou salvo. Pode falar que tu é um pecador miserável, eu sei que tu é como eu sou. Agora, tocar na salvação conquistada por Cristo Jesus, não faça isso. Porque se você consegue ver teu pecado, se você sente dor pelo teu pecado, se ele te causa dor e tristeza, bem-aventurados os pobres de espírito, você reconhece que é um pecador, e você chora, se entristece por isso, significa que você é salvo em Cristo Jesus. O que está faltando para a gente, na maioria das vezes, é uma conduta diferente. Enquanto a gente não tiver essa conduta, vamos sofrer um pouquinho. Vamos ser disciplinados. Lembra que eu falei para vocês? Então, Paulo deixa muito claro. Nós fomos escolhidos. Nós somos a herança de Deus. Ou nós somos herdeiros de Deus. Mas por que herdeiro? Eu quero que vocês abram comigo em Romanos. Capítulo 8, verso 17. Eu quero mostrar como uma coisa não vive sem outra. Se eu sou a herança de Deus, eu também sou herdeiro de Deus. Se eu sou escolhido de Deus, eu também sou herdeiro de Deus. Se eu sou filho de Deus, eu também sou herdeiro de Deus. Romanos 8, acharam aí? Amém. Versículo 17. Quem achou? Diga amém. Amém. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Olha a certeza que Paulo tem aqui. Paulo tem uma certeza. Ele sabe que ele é de Deus. Nada tira ele disso. Vocês têm essa convicção? Sabe por que eu estou falando isso para vocês? Como a gente veio de uma teologia arminiana e pentecostal, toda vez que a gente faz essa pergunta, e se Deus voltar daqui a 5 minutos? Todo mundo fica, não, Deus não volta, não volta, não volta. Sabe o que é isso? É não entender que não está na tua mão a tua salvação. Vocês estão entendendo? Isso é uma coisa, é uma certeza, uma segurança que a gente tem que ter de uma vez por todas. Sabe qual deve ser a nossa preocupação? Não é se a gente é salvo, é se a gente está sendo santo e filho. Para de ficar preocupado se tu vai para o céu ou para o inferno. Se tu foi justificado, tu não pode mais desconfiar da justificação. O problema é que a gente fica tentando fazer o papel de Deus e esquece de fazer o nosso papel. Que o nosso papel é, como é que está a minha santidade? Como é que está o meu ser filho, né? Quando a gente começar a focar nisso, não para ser salvo, mas para de fato exercer nosso papel, começa a mudar algumas coisinhas. O nosso papel não é saber quem é predestinado, quem é escolhido, não é o nosso papel. O nosso papel é ser santo. Nosso papel é ser filho.
Dentro desse papel envolve orar, envolve entender quem é Deus, envolve evangelizar, envolve cultuar, envolve todo o fruto do Espírito. Quem está me entendendo? Então, se a tua mente agora está pensando assim, ai meu Deus, será que eu sou salvo? Porque não sei o quê. Para! Te preocupa em ver na minha santificação o que eu estou errando. Se for, quer chorar, quer sofrer, sofre por isso. Sofre por não conseguir ser santo, porque isso se chama arrependimento. Isso se chama dor pelo pecado. Agora não sofre questionando quem tu é em Jesus Cristo. Quem está me entendendo? Amém? Esse medo da volta de Jesus Cristo não pode existir. Deve haver alegria pela volta de Jesus Cristo. Porque, gente, é uma vergonha a gente falar assim, e se Jesus Cristo voltar amanhã? Sabe aquele clichê de pregação, né? Vou botar um medo no pessoal. E se ele voltar amanhã? E se tu morrer, né? Aí fica todo mundo desesperado, porque a gente está preocupado se a gente vai se salvar. Mas a Bíblia deixa claro, Paulo deixa claro, não pode haver mais preocupação por salvação. A respeito da salvação só deve haver alegria, gratidão e motivação. Onde é que está a nossa preocupação? Na minha responsabilidade de ser santo. Na minha responsabilidade de ser filho. Eu estou falhando? É para ficar triste? Então fica aí. Chorar aí. Mas não chorando e não se entristecendo com medo de ser ou não ser salvo. Mas na verdade, de não estar exercendo o seu papel da forma correta. Vocês estão entendendo? A partir de hoje, qual é a minha preocupação? A minha preocupação é, eu sou um eleito. Já fui, só estou eleito. Agora a minha preocupação é o quê? Estou sendo santo? Vou ser perfeito? Não, mas estou trabalhando, estou me esforçando, estou lutando. Filho. Estou sendo filho. O que envolve ser filho? Comunhão com o corpo de Cristo e comunhão com o Pai. Vocês estão entendendo? Fora isso, meus irmãos, nós não temos que nos preocupar se somos salvos ou não. Vocês estão entendendo? Nós não temos que ficar preocupados se Jesus vai voltar, quando não vai voltar, por causa de um medo do inferno. O medo do inferno é para quem não creu, se arrependeu em Cristo Jesus. Quem está lá fora e não reconheceu Jesus como seu único Salvador, esse tem que estar com medo. Vocês estão entendendo? O que está lá fora como ímpio e não reconhece Jesus como seu Salvador, não crê em Jesus, esse deve estar com medo. Por quê? Porque ele está com a ira de Deus sobre a cabeça dele. Nós que fomos alcançados pela graça, somos corpo de Cristo, tem que haver na gente o quê? Alegria pela salvação. E qual a hora de sofrer? Pelo pecado. Por que eu estou te falando isso? Lembra que ele falou aqui no texto de Romanos? Somos herdeiros se sofremos com Cristo. Cristo sofreu pelo quê? Pelo que Cristo sofreu? Pelos pecados da humanidade. Pelo que nós vamos sofrer? Pelos nossos pecados. Em que sentido? De não estar feliz com eles. De não estar satisfeito com eles. Por isso que é bem-aventurado o pobre de espírito, bem-aventurado que chora. Porque sim, eu sinto dor pelo meu pecado, eu sinto dor pelo pecado das outras pessoas que eu amo, que estão à minha volta. Agora, ser salvo, eu tenho fé para isso, para crer e acreditar que nada me arrebata da mão de Deus. Será que pode ir alguém lá na mão de Deus e falar assim, me dá aqui o fulano porque ele é meu? Se eu estou na mão do Senhor, ninguém me tira de lá, só Ele. E a Bíblia deixa claro, Ele não vai me tirar de lá. Porque o filho dele morreu na cruz para que eu não saísse. Se você tem aquele medinho, aquela insegurança, aquele friozinho na barriga, da volta de Cristo, achando, para. Todos estão me compreendendo? Olha uma coisa importantíssima aqui agora. Volta lá para Efésios.
Olha um probleminha que vai acontecer aqui com muitas pessoas. Repete comigo. Ouvir. Mais forte. Ouvir é fundamental. Por que você vem para a igreja para escutar pregação? Porque quando você ouve a palavra de Deus, isso gera fé em você. Olha que coisa importante. A fé não vem pelo se matar, pelo se sacrificar. A fé vem por onde? Quanto mais eu escuto, mais a minha fé, ela cresce, ela é fortalecida. Então, quando você chega aqui num culto, a palavra foi preparada para gerar mais fé em você. Aí você dorme. Você não vem. Você fica desligado. Você fica mexendo no celular. O que vai acontecer com você? Você não vai ouvir a palavra. Aí segunda-feira você vai acordar. Você não vai ler a palavra. Porque você tem dificuldade. Você vai passar a semana inteira sem ouvir a palavra. A tua fé, ela começa a enfraquecer. Então, você já não presta atenção na pregação. Você já não estuda. Você já não lê. Por isso que eu estou te falando que a grande questão é, quando você chega num estádio aonde 90% é música e 10% é uma palavrinha, o grande problema da humanidade, biblicamente, é a gente precisa escutar mais a palavra de Deus. Quando é que eu escuto a palavra de Deus? Lendo, estudando, estando com pessoas que falam sobre a palavra de Deus, que conversam sobre a palavra de Deus, escutando pessoas pregando. Quanto mais eu escuto, quanto mais eu estudo, quanto mais eu converso, mais a minha fé vai ficando robusta. Vocês estão entendendo? Por isso que a grande crítica é: essa geração precisa de palavra. Essa geração precisa de Bíblia. Só que é muito difícil você manter uma igreja com um jovem, porque o jovem está numa fase da diversão. Então ele quer diversão. Então você bota lá 20 minutinhos para a palavra, uma palavra bem alegre e dinâmica, do jeitinho que eles gostam, e depois você pega entretenimento. Essa é a grande crítica à nossa geração agora. Só que não é só jovem não, gente. Isso não é só o jovem não, isso é o adulto também, o mais velho. Se você está com um lugar que só fala de Bíblia, você vai sofrer duas críticas: muito teológico, ou isso é chato. Só que Paulo, cara, eu fico vendo esse louvor de Paulo. Paulo fala sobre predestinação, eleição, adoção, redenção, conhecimento, sabedoria. Olha o teor do poema de Paulo para começar uma epístola. Isso é um resumo. Vocês estão entendendo? Para Paulo, o crente da igreja aqui tem que saber tudo isso. Você tem que entender eleição, predestinação, adoção, redenção. O que é o perdão de pecados? O que é entendimento? O que é sabedoria? O que é a graça? Tem que entender tudo isso. O que é ser santo? O que é ser irrepreensível? Vocês estão percebendo o teor do início da carta de Paulo aos Efésios? Na cabeça de Paulo, o que as pessoas precisam entender é a maravilhosa revelação da graça do Senhor. O que é isso? Então, diante disso, eu preciso deixar claro para vocês: quanto menos você ouvir, mais fraca vai ser tua fé. É dito e feito. Quer ver quando uma pessoa ela vai naufragar? Ela não vem mais para o culto. Ela começa a faltar. Acho que tem que ver, tá os dois azul aqui, geralmente fica vermelho. Só tá
ouvir a canção, só que eu só vou escutar a canção se eu entender o que a palavra diz. O que as pessoas estão fazendo é o inverso hoje, né? As igrejas montaram um ministério de louvor muito bonito, que geralmente são musicais, né? Geralmente eles são musicais. Por exemplo, você vai pegar Hillsong, você conheceu o primeiro ministério, Hillsong, depois você conhece a igreja. Você conhece Diante do Trono, depois você conhece a igreja. Geralmente é assim. As pessoas cantam muitas canções, mas não sabem o que as canções dizem. É o contrário. É ouvir a palavra, entender a palavra. Então, gente, um dos grandes remédios para uma crise espiritual é ouvir. Quando a tua fé está abalada, faltar culto, estar longe da comunhão com os irmãos, não ler, não estudar, não conversar com pessoas sobre Bíblia, não vai te ajudar. É justamente isso que você tem que fazer. Conversar, participar, ler, conversar, escutar pregações, ouvir. Ele é muito o quê? Importante. Olha o que o texto vai dizer. Nele fomos também escolhidos, né? De quem nós somos? De Deus. Nós somos a herança de Deus, né? E herdeiros. Tendo sido predestinados, nós temos o quê? Um destino. Nós não estamos no acaso. O que será de mim? Oh, meu Deus. Qual é o meu propósito de vida? O que eu faço? Filho. Eu sou filho. Existe uma diferença enorme, né? Entre vocação e destino, né? Às vezes você quer saber a tua vocação. O que eu vou fazer para servir, né? Vou ser pastor, vou cantar, né? Agora, a gente tem um destino, que é ser filho, correto? Como a gente vai servir a igreja é uma outra coisa, a gente é filho. Aí ele vai dizendo assim, fomos escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele. O plano é de quem? É de Deus, né? Não é teu plano. Deus tem um plano. Repete comigo, Deus tem um plano. Eu posso ficar tranquilo. Repete, eu posso ficar tranquilo. Não, é só para não te desesperar, porque tu vê teus problemas, parece que o mundo vai acabar. Eu sei que ele está difícil. Tem hora que meus problemas estão demais, que eu penso que vou me desesperar. Não acontece com todos vocês? Mas Paulo está dizendo o seguinte, calma, que ele tem um plano. Olha só, vocês foram predestinados, olha o 11 lá, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Não é espontâneo, aleatório. Deus tem um plano segundo a vontade dele, e até nos momentos mais difíceis que nós temos, ele está nos segurando. Eu estava, essa semana eu recebi uma notícia, né? Não vou falar o nome da pessoa, mas de um irmão que conseguiu um emprego, né? Eu lembro que eu estava falando com ele domingo, que eu falei assim, cara, vai dar uma apertadinha no final, assim, vai dar um desespero, assim, sabe? Vai dar um negócio na tua barriga, quase, sabe? No final vai dar um desespero, assim, parece que nada vai dar certo, tu vai ficar entre... no final Deus vai dar uma resolução. Aí ele veio contar, né? Aí me ligou, ele mandou uma mensagem para mim, falou assim, conseguiu um emprego. Eu falei, tá vendo? No 45 do segundo tempo, tá desesperado, nada vai dar certo. Deus é maravilhoso. Só que na hora a gente está desesperado, né? Na hora, tu fala, sou eleito, não dá certo, sou predestinado, não dá certo, não é isso? Na hora, a gente não consegue falar isso. Mas quando vai, Deus vai lá, surpreende a gente. Quando vê, é até melhor do que a gente esperava, não é isso? Mas a gente, infelizmente, não entende os processos e os meios de Deus. Para alguns vem mais rápido, para outros demora um pouco mais. E cabe a gente o quê? Tem que estar escutando a palavra, porque isso gera confiança. Gera confiança, gera confiança, gera fé. Gerar fé, então se isolar, né? Fugir da igreja ou abandonar todo mundo, não vai dar certo. Olha o que o texto vai continuar dizendo. No 11, né? Ele faz tudo conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Olha o versículo 12. A fim de que nós,
os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para louvor da sua glória. Paulo está falando sobre a primeira safra que vem de Cristo, que era eles, os apóstolos. Paulo está deixando bem claro, nós só estamos aqui para quê? Para a glória. Agora ele vai falar para os gentios, que somos nós. Olha o que ele vai falar. Quando vocês ouviram e creram na palavra, aí ele vai chamar a palavra de verdade. Na palavra da verdade, o evangelho que os salvou. Ele não está dizendo que está os salvando, que os salvou. Vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Paulo deixa muito claro que o ouvir desperta o crer. Ele fala, vocês ouviram e creram no evangelho que salvou vocês. Não está nos salvando, nos salvou. Então, o ouvir, ele desperta no coração do homem fé. Ele desperta confiança. É bom ouvir. Você ouve quando você está lendo, você ouve quando você está conversando, você ouve quando você está escutando uma pregação, você ouve quando você está cantando. Tem que ser intencional. Você está o quê? Ouvindo. Aí ele vai falar uma coisa que é muito importante. Vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Vocês foram marcados. Eu não quero chamar vocês de boi, mas só para dar um exemplo. Sabe quando o boi esquenta aquele ferro e marca o boi? Por que o dono faz isso? Para saber que aquele boi é daquele pasto. Se aquele boi se perdeu, se alguém roubar aquele boi, o que vai acontecer? Não vou falar só com os homens, eu vou falar vaca também. Aquela vaca ou aquele boi, né, que os homens estão me olhando o meio todo. Aquele boi ou aquela vaca, o dono sabe que tem a marca dele lá. Correto? Aí fica marcado na pele. A ideia aqui, um exemplo bem tosco, só para você entender, é que a Bíblia diz que nós fomos marcados com o Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz a gente ser de Deus. Nós temos uma marca na gente. O Espírito Santo habita na gente. A gente é de Deus. A gente é salvo. Se a gente é de Deus, a gente é salvo. Se a gente é salvo, a gente é herdeiro. Se a gente é herdeiro, a gente é irmão de Cristo. A gente é marcado. Então o louvor de Paulo é para gerar confiança na gente. É para arrancar o medo da gente. Eu não estou falando que você tem que perder o medo de pecar, não, mas o medo de ir para o inferno. Ele não pode existir. Não pode existir. Existe uma segurança na gente. Todos estão me compreendendo? Amém. Existe uma segurança na gente. Mas não é para soberba. Não é para falar, agora eu faço o que eu quero. Não é para altivez. É para você perceber o quanto Deus é bom. É para o louvor da gloriosa graça de Deus que nós conquistamos no amado. Amém. Não por nosso mérito, mas pelos méritos de Cristo. Quem está me entendendo? Se você olhar comigo no verso 14, diz o seguinte, esse selo, olha o que esse selo é, gente, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para quê? Louvor de sua glória. Repete comigo, o Espírito Santo é a garantia da minha herança. Vocês estão me entendendo? Então, meus irmãos, o que eu quero falar essa noite para vocês? Espero que isso possa afetar positivamente o coração de vocês. Nós estamos seguros em Cristo. Os dias sombrios vão existir. Os dias ruins vão existir. Mas nós estamos seguros em Cristo. O exemplo é tipo Paulo, no meio de uma tempestade, o barco vai afundar. Paulo sabe de uma coisa. Se eu morrer, eu estou seguro em Cristo. Se não for o dia de eu morrer, Deus vai dar um jeito de eu aparecer na beira. Paulo passa por um naufrágio. Ele consegue
ficar naufragando e aparecer na beira. Ele é picado por cobra, não morre, passa fome, apanha. O Paulo passou muitas situações, mas em todas as situações, até de dor, Deus estava com ele. Então eu não posso chegar aqui para você e falar assim, olha, você não vai sofrer, você não vai passar dor, você não vai ter problema com o pecado. Eu não posso falar isso. Você vai ter problema com o pecado, você vai sofrer, você vai sentir dor, você vai ser disciplinado, você vai ser recompensado, porque tem recompensas, você vai ser abraçado, você vai ser consolado. E essa é a vida humana. A gente vai passar por todas essas sensações: alegria, tristeza, angústia, paz, às vezes uma tribulação no coração, mas nós temos uma segurança. Nós somos de Deus. Nós somos salvos. E fica aqui aquela grande dica para vocês. Se vocês não ficarem ouvindo isso toda hora, vocês vão esquecer. Vocês vão esquecer. Se vocês não estiverem lendo sobre isso toda hora, a mente de vocês, o sentimento de vocês vai começar a dar voz, ouvido e sensibilidade para a carne. As pessoas que ficam em casa, as mulheres que arrumam sua casa, os homens que ajudam a arrumar sua casa, o momento que mais a gente tem barulho é quando a gente está em silêncio. Já perceberam isso? Está lavando uma louça, olha, a mente voa. Está varrendo alguma coisa, a mente voa. Está alguma coisa no trabalho, a mente voa. Porque a nossa mente é um turbilhão, é toda hora falando, pensamentos. Se você não der ouvido para a palavra de Deus, você vai ouvir outras coisas. Você vai ouvir tua vingança, você vai ouvir tua ira, você vai ouvir tua mágoa, você vai ouvir a tentação. Então, meus irmãos, por que Paulo fez todo esse poema? Para você ouvir o quanto Deus é maravilhoso. Vocês estão entendendo? E não tem coisa mais preciosa que eu possa oferecer para essa igreja do que o que Paulo falou. É como se eu estivesse entregando na mão de vocês um cordão valioso de ouro agora. Quem gostaria de um cordão de ouro valioso? Abre a mão aí, estou colocando na mão de vocês. Abre a mão de vocês aí, bora fazer bem legal aí. Estou colocando aí na mão de vocês aí. Vocês vão falar, olha, esse culto é muito frio, né? Estenda as mãos aí. Então recebam esse poema, que é um cordão de ouro teológico, que mostra a grandiosidade de quem Deus é. O quanto Deus é bom. Amém? Ele é maravilhoso. Isso não significa que a gente não vai sofrer. Vamos sofrer. Pode respirar fundo. Vamos sofrer. Porque isso faz parte do plano de Deus para arrancar algumas coisas da gente, do nosso caráter. Como Paulo falou, vocês são filhos? Vocês são herdeiros se sofrerem com Cristo. Cristo foi aperfeiçoado por meio do sofrimento, vocês sabiam disso? A Bíblia fala que Cristo vem como um ser humano e ele ressuscita como o nome acima de todo nome, o nome que é maior do que tudo, que está à direita do Pai. Ele é aperfeiçoado, né, no sofrimento. Nós somos aperfeiçoados aonde? No sofrimento. Quando eu falo aperfeiçoado, não significa que ele era pior e ficou melhor, que é no nosso caso, né? Eu estou falando que quando você olha para o exemplo de Cristo, a gente consegue encontrar o nosso exemplo. Deus vem como um ser humano, ele resiste, ele sofre e ele é recompensado pelo Pai na glória. A gente, como um ser humano, vai sofrer, vai lutar, e mesmo não merecendo, mesmo não tendo feito o que deveria ser feito, nós chegaremos na glória com o Pai, sendo recompensados como herdeiros. Herdeiros de quê? De sermos filhos que moram com o Pai, que vivem com o Pai, que falam, adoram e estão no céu com o Pai, sem o pecado nos perturbar. Se você crê em Cristo Jesus, não tenha medo, tenha gratidão. Agora, sentir dor pelo pecado, sinta dor, chore pelo pecado, fique triste. Mas não tenha medo de Deus te rejeitar, porque Ele não vai te rejeitar. Se você está aqui e não creu em Cristo Jesus, aí você tem que estar um pouco assustado. Pouco não, eu fui até gentil, tem que estar muito assustado. Porque a ira de Deus está sobre a tua vida.
Você precisa crer em Cristo Jesus, porque só Cristo Jesus pode resolver o nosso problema. Só Ele pode nos colocar em paz com Deus. Amém? Repete comigo assim: eu tenho uma marca. Chamada Espírito Santo. O Espírito Santo é minha garantia de que eu sou salvo. Meus irmãos, contra toda a expectativa de lutas e frustrações que vocês têm, se alegrem nisso. Amém? Se alegrem nisso. Tem gente que me olha rindo assim: ô pastor, eu estou sofrendo tanto. Se alegra que você tem o Espírito Santo. Eu não posso te falar nada mais do que isso. Nós vamos sofrer muito aqui. Nós vamos ter muitas vitórias também. Porque, também não é só fundo do poço, vai ter momento do fundo do poço, vai ter momento da vitória, daqui a pouco passa um deserto de novo, daqui a pouco está no paraíso de novo. A vida é assim. Amém? Amém? Não importa se choveu, se fez sol, se fez sombra, se é tempestade, se é terra plana, se a gente está na floresta, no jardim, não importa. Nós somos de Deus. Amém? E é diante disso que nós vamos ceiar hoje. Que apesar dos nossos pesares, nossas dores ou nossas vitórias, nós somos dele. Amém? Escolhidos para a santidade, predestinados para a adoção, redimidos, com os pecados perdoados. Amém? Amém. Deus derramou sua abundante graça sobre nossas vidas, que a gente leu, lembra? Ele derramou a graça dele e ele derrama de uma forma que não acaba. Ele revelou para a gente o mistério que é o Evangelho, com muita sabedoria e entendimento. Então, meus irmãos, que o ouvir essa mensagem possa fazer vocês saírem daqui agora com a fé fortalecida. Amém? Por favor, se vocês me procurarem, nunca mais me digam uma coisa dessa. Eu não sou salvo, vocês são. Só o fato de vocês acharem isso já mostra que o pecado de vocês afeta vocês. Ele gera dor em vocês. Amém? Preocupação agora é santificação e filiação. Como eu estou sendo como filho e como eu estou sendo como alguém que é santo em Jesus Cristo. Amém? Vamos ficar de pé?